Primeira coisa, quanto tempo tu tá atuando na profissão? Estou há 15 anos no jornalismo. Eu atuo na área há 9 anos. Eu tenho aí 7 anos trabalhando. Estou há mais de 30 anos já. Eu tô na profissão tem uns 2 anos aí, né? Eu fui pra frente do vídeo em 2004. Então é de 2004 pra cá, faz as contas aí. O jornalismo, como eu entrei nesse mundo, eu nem sei exatamente explicar. Por que o jornalismo? Assim, eu sempre gostei da área. Contar histórias foi o que me atraiu bastante. É aquela clássica do jornalismo me escolheu. Cara, jornalismo por amor, sim, mas jornalismo também porque eu amo muito essa profissão. Com jornalismo, eu me identifiquei, é o que eu gosto de fazer. Eu me dediquei a fazer o melhor ou da melhor maneira possível. Eu acho o jornalismo uma grande missão e foi isso que me levou a essa nossa profissão. Tu escolheu o jornalismo ou o jornalismo te escolheu? Eu acho que o jornalismo me escolheu desde sempre. Eu não sei fazer outra coisa, eu só sei ser jornalista. Não tenho motivo para eu ter começado. Foi algo que eu comecei a fazer e fui aprendendo e continuo aprendendo. Em Manaus, como já informamos aqui no JR, morreu hoje o primeiro paciente com coronavírus na região norte do Brasil. Neste hospital em Manaus, ambulâncias chegam a todo momento. Na porta da emergência, que recebe exclusivamente pacientes com sintomas de Covid-19, uma fila de macas. A situação hoje de Manaus a curva está muito próxima da nossa linha de atendimento. Nós chegamos num ponto em que, se nós não tomarmos uma medida, o número de casos vai ultrapassar nossa capacidade de atendimento. E um levantamento da Fundação Oswaldo Cruz Amazônia revelou que as mortes causadas pelo novo coronavírus em Manaus aumentaram 73% entre os dias 5 e 11 de agosto em relação às semanas anteriores. Nessa vala comum, 10 pessoas foram sepultadas de uma só vez. Nas últimas semanas, o número de enterros quadruplicou. A nossa média histórica era de 28 sepultamentos por dia. Ontem, por exemplo, foram realizados 135. O presidente editou ontem uma norma dizendo, Beto, que a imprensa como atividade essencial que não pode ser paralisada pelas medidas de enfrentamento ao novo vírus chinês, Enio. É isso aí. O decreto diz que as restrições impostas pelas ações de combate ao vírus não podem afetar o exercício pleno e o funcionamento das atividades e serviços relacionados à liberdade de imprensa, incluindo a circulação dos profissionais de mídia. Como é que tem sido a produção de conteúdo? Qual a diferença da produção de conteúdo agora na pandemia, principalmente no pico, e diante? Todos os dias nós ficamos trabalhando em um regime de plantão. Então eu chegava aqui na redação por volta de 3 da manhã e quando nós chegávamos aqui, a gente começava a dividir para onde iam as equipes de reportagem. E sempre nós colocávamos em pontos estratégicos, né? Hospital de campanha, hospital X, hospital Y, vamos fazer assim, porque era certeza que a gente ia trazer algum material. Chega a ser um pouco pesado falar isso, eu particularmente acho, porque você sabe que você está mandando porque vai ter um material e vai ser pesado. Mas era algo que a gente precisava acompanhar, até porque nós conseguimos ajudar muitas famílias, nós conseguimos pegar muitas histórias, até de pessoas voluntárias que estavam ali se solidarizando com os familiares, mas não é uma coisa fácil de cobrir, então ficava muito aquela situação do tipo, eu preciso jornalisticamente fazer isso. E ao mesmo tempo, que dor fazer isso. A pandemia veio para dar um grande chacoalhão em todo mundo e em todo profissional. Na nossa área não foi diferente e a gente não parou em nenhum momento. Todo mundo viveu a mesma situação, do medo. Todo mundo tinha medo, né? Nós, jornalistas, também, mas nós viemos trabalhar com medo.
Durante a pandemia, devido a esse rodízio para que as pessoas não pudessem se contaminar, eu acabei rodando entre os jornais. Então, saindo do esporte, fui fazer externa para Jornal do Amazonas primeira edição, Bom Dia Amazônia. E para mim foi algo legal, porque eu tentava mostrar para as pessoas como é que estava o mundo, como é que as pessoas estavam vivendo em meio à pandemia, superando os desafios, enfrentando eles, batendo de frente, muitas vezes sofrendo com isso, mas sempre buscando vencer na vida de alguma forma, retornar ao dia a dia que era, mesmo que seja muito difícil e impossível durante uma pandemia. As pessoas em casa, amedrontadas com um desconhecido, com uma nova doença, precisavam saber o que estava acontecendo. Elas precisavam ser munidas de informação sobre o que estava se passando em volta. Então a gente precisava estar aqui. Então a gente veio com medo. E a pandemia fez com que todo mundo se reinventasse. A gente passou a utilizar mais, por exemplo, a tecnologia. Então, a usar mais disso que a gente já conhecia, mas que não era o nosso processo normal. Hoje é muito normal uma entrevista ser feita por uma chamada de vídeo. Antes não. Antes a gente não tinha como nosso padrão. E tudo isso mudou. Eu fui contratada aqui na TV no meio da pandemia, em abril, foi no pico assim, e eu fiquei chocada porque estava tudo totalmente diferente. A gente estava fazendo matéria só por Skype, Zoom e qualquer outra plataforma digital, até por videochamada de WhatsApp a gente estava fazendo. Então isso foi uma diferença muito grande e mesmo, digamos que tendo amenizado a situação da pandemia, a gente ainda utiliza desses recursos. Então acho que foi uma coisa que veio para ficar mesmo. Essa questão de entrevista por videochamada, vídeos assim, entrar ao vivo em um programa, a própria pessoa, o próprio personagem se produzir, eu acho que é uma coisa que veio mesmo pra ficar e que também ajudou muito aqui a gente. É ligação, é pedir pro entrevistado mandar uma sonora. Manda uma sonora, porque eu não tenho como te ligar, eu não tô no estúdio pra gravar a sua entrevista. Então me manda uma sonora via rede social, via WhatsApp, que eu coloco a sua sonora ao vivo, no rádio. Ah, mas como é que eu vou cortar essa sonora? Porque a sonora vem em 2 minutos. A gente não coloca a sonora em rádio 2 minutos. Eu tenho que chamar a sonora. Então, o que eu faço? Ou eu edito no meu celular, ou eu mando pra algum técnico de rádio editar, que era o que a gente fazia basicamente. Edita aí, o cara editava, falava, corta de 1 minuto e 20 até 1 minuto e 40. E aí depois a pessoa enviava para mim o áudio já cortado, para aí sim entrar no ar, não só em local, mas como na rede CBN também. Foi um trabalho logístico muito maçante e de fato muito estressante também, para todo mundo foi. Imagina, você trabalhar sem estrutura em casa. Foi desafiador. Eu tenho muitas fontes. Muito contato, muitas fontes, pessoas da minha confiança, que confiam em mim. São essas pessoas que me dão matéria, passam matéria para mim, colegas mesmo que estão aí pela rua, colegas jornalistas. Então, assim chegam as matérias para mim. Quando não, o jornal me passa a pauta. Aí eu vou atrás, pelo telefone mesmo. Eu faço contato pelo meu celular, eu escrevo pelo meu celular e mando para o jornal. Hoje qualquer um, vocês estão gravando comigo, coisa que antes era preciso contratar alguém para fazer, tá aí o celularzinho gravando. Eu acho que foi um período de readaptação para todos, para todo mundo, tanto TV, assessoria, todos os órgãos. E aqui, falando pelo lado da TV, a gente teve que buscar outras fontes. Porque se a gente pede de uma determinada assessoria, ela não consegue naquele prazo, porque o nosso deadline aqui na TV está muito apertado, o que a gente vai fazer? Busca outro pesquisador, ou pesquisador de fora. Uma coisa também que eu acho importante citar é que a gente tinha muito assim, sabe, aqui, pesquisador só daqui do Amazonas, só daqui de Manaus. E nesse período eu vejo que a gente pegou pesquisadores de outros estados, pesquisadores de fora, a gente conseguiu ampliar bastante o nosso leque de personagens entrevistados, justamente por essa questão das fontes as fontes que a gente sempre costumava pedir, estarem mais escassas. Então eu acho que a gente conseguiu ampliar esses nossos personagens e fontes e dados também. Pra gente do esporte, o bloqueio de conteúdo, eu acho que era algo natural. Nada estava acontecendo, estava tudo parado. A gente ligava para os clubes, para as nossas fontes internas dos clubes, com atletas, enfim, todos eles diziam a mesma coisa. Cara, não tá tendo nada, tá tudo parado, não tem novidade para ti. Então a gente ligava para as federações, a gente ligava nos tribunais de justiça desportiva, parou tudo. O que não agravou mais tanto a situação foi que sempre tinham notícias nacionais envolvendo o campeonato da Série A, enfim, que a gente tentava trazer para cá, porque para os times locais, para poder repercutir, porque senão
se não tivesse essas notícias nacionais, o GE Amazonas teria pouquíssimas notícias, atualizações diárias, né, devido à pandemia. Todo mundo meio que acabou tendo que aprender. Não sabia mexer com tecnologia, mas teve que aprender por conta do momento. Como é que você se sentia vendo que nada melhorava, chegando pro seu ouvinte tendo que falar que tava tudo do mesmo jeito? A cobertura da Covid, ela foi maçante, né? Eu lembro que nas redações a gente chegava assim e o espelho, quando a gente abria o espelho do programa, era só Covid, era só informação de Covid. Entrevista falando algo de Covid, matéria falando algo de Covid. Então, tanto para quem ouvia ou para quem via, mas para a gente também falar desse assunto era bastante maçante, bastante complicado também, porque a gente também estava vivendo aquilo na pele. Então, nosso dever como jornalista naquela posição era passar a informação mais lúcida possível da realidade do que estava acontecendo. Agora, como vir e contar para as pessoas o que está acontecendo, era todo dia noticiar o caos. A gente não tinha uma boa notícia para dar, né? E muita gente falava assim: desliga um pouco. Mas, gente, a gente precisa saber o que está acontecendo, a gente precisa ser realista. O que está acontecendo? É isso? Então a gente vai ter que falar isso. Infelizmente é a realidade. Infelizmente tem pessoas morrendo. Infelizmente as pessoas não estão se cuidando adequadamente, o número de casos está aumentando. Foi uma cobertura maçante, difícil, mas ao mesmo tempo necessária. E assim como nós víamos pessoas chorando na porta do hospital, nós víamos em outros pontos da cidade pessoas vivendo normalmente, como se nada tivesse acontecendo, né? A pandemia é uma coisa da mídia, a pandemia, a TV quer que a gente acredite que tem pandemia, mas não é. O jornalismo, ele não cria informações, ele não vai desenvolver, vamos aqui criar uma informação, a gente relata o cotidiano, os fatos, o que está acontecendo. E mesmo assim, relatando tudo que estava acontecendo nos hospitais, na cidade, nos cemitérios, como chegou até superlotação, de precisar fazer em covas. Outro lado da cidade, outras pessoas viviam normalmente. Então a gente tinha que de fato passar a informação, só que a gente não tinha boas notícias para dar. Agora, o jornalista também é um ser humano. Então, por vezes a gente chorou junto, a gente se segurou no ar para não cair uma lágrima e a gente se envolveu. Não teve como não se envolver com as histórias que a gente contou durante a pandemia. Eu não sei te definir, sabe? Eu não sei onde começa o profissional e termina o profissional e começa o pessoal. Eu não consigo distinguir isso de uma maneira muito clara. E diante de uma tragédia assim, sinceramente, não dá para dividir. São notícias pesadas, são notícias delicadas, são notícias que envolvem familiares. Pessoas que às vezes você nem conhece, mas pela empatia, pelo jornalismo, por tratar de assuntos tão delicados, mortes, doenças, sabe? São coisas tão delicadas que você acaba tendo, em alguns momentos, uma dificuldade até de separar o seu lado emocional do profissional. Eu jamais vou esquecer aquela profissional de saúde que se ajoelhou e chorou para pedir uma vaga para o pai dela, ele precisava de uma UTI, e ela, como profissional de saúde, sabia o que o pai dela ia enfrentar, e infelizmente o pai dela morreu. Então noticiar que o pai dela morreu, depois de tudo que a gente acompanhou, foi devastador, mas a gente teve que fazer isso, todo mundo teve que fazer isso. Como a gente de rádio não saía, não ia para a rua, a gente não conseguiu ver o quanto estava ruim. Então, o que a gente via era o que provavelmente as pessoas estavam vendo na televisão. Mas como a gente estava imerso nesse assunto, a gente acabou ficando mais... A gente sentia, né? Mais do que outras pessoas. Teve uma cena muito emblemática assim, durante a pandemia, que foi uma história de uma senhora que ela tinha perdido na casa o filho, a mãe, o pai, e estava com o marido dela no 28 de agosto, próximo de falecer, né? Aí a gente se coloca no lugar das pessoas, né? Ainda como produtora, eu cheguei a acompanhar uma equipe numa externa indo para o 28 de agosto, quando os containers estavam em frente ali ao hospital 28 de agosto. Ver aquele corpo sendo retirado do container e sendo colocado no caixão foi um impacto muito grande, porque por mais que eu soubesse que aquilo estava acontecendo, é uma coisa a gente vê pela TV e a outra coisa a gente vê lá no local, lá na frente do hospital. É um choque muito grande. Eu acho que essa também é uma boa palavra-chave, assim, sabe? Choque. Foi um choque de várias coisas. Um choque de realidade, um choque de noção
porque a gente não tinha noção das proporções que isso tomaria. Eu acompanhei uma morte do músico, o Binho. Cara, aquilo foi muito forte pra mim. As pessoas longe uma das outras. Tinha uma moça, uma familiar, e ela com uma voz muito forte, uma voz bonita. Eu vou dizer pra vocês, eu me arrepiei naquele dia, quando eu cheguei naquele ambiente ali. Cara, eles não podiam se aproximar do caixão. Eles não podiam se aproximar um dos outros. E assim, uma despedida absolutamente estranha, diferente. E eu não sei dizer pra vocês, eu me coloco no lugar das pessoas. Tem que se fazer um esforço da empatia numa hora dessa. Foi difícil. E muitas contradições. O pessoal da funerária, e eu não sei se eram funcionários do hospital ou se eram da funerária, estavam todo mundo equipado, com máscara, com luva, um negócio de plástico por cima da roupa. Mas os coveiros estavam com a luva e acabou. E mais, o pessoal que estava trabalhando no cemitério sequer sabia por que aquele negócio todo. Quando todo mundo foi embora, depois que eu vi a família, que eu vi as pessoas, teve um rapaz que chegou comigo, me pediu desculpa, se aproximou devagar. Desculpa lhe incomodar, mas o que está acontecendo aqui mesmo? Por que está nesse... O pessoal dentro do cemitério não sabia o que estava acontecendo. Um dos momentos mais marcantes na pandemia que eu me envolvi muito, tive dificuldade, ali eu vi que eu tive dificuldade de editar, colocar o material no ar sem sentir, não é que a gente não sinta nada, mas sem conseguir separar naquele momento, foi esse momento que eu vi o vídeo daquela senhora que ela já, infelizmente, já tinha falecido e a família estava desesperada, batendo na porta do hospital de campanha, o filho dela chorando. E até hoje, quando eu lembro, é algo que me parte o coração, porque quem já esteve dentro de um hospital público aqui em Manaus sabe a dificuldade que é, né? Sabe que, infelizmente, a saúde no nosso estado, ela deixa a desejar. E não tinha como editar e exibir aquele material sem você se envolver, sem você chorar. Quando eu via as imagens do cemitério Parque Tarumã, Nossa Senhora de Aparecida, com aquelas escavadeiras abrindo covas coletivas. No dia seguinte, aquelas imagens de centenas de cruzes, né, de sepultura, aquelas cruzes que foram fotografadas. Eu fiquei abalada. Até agora, eu não gosto de ver aquela imagem, né, da abertura de covas coletivas. Eu não gosto de ver. E tem muita coisa marcante. Um outro momento, assim, eu vou falar e aí vocês que estão assistindo pensam. Eu estava no saguão do Delfina, acompanhando o avô da minha esposa, estava internado. E quando foi pro Delfina, veio aquela preocupação: poxa, muita gente não está saindo com vida do Delfina. E numa dessas estadas, no saguão daquele atendimento específico para Covid, eu me lembro de um senhor que trabalha na portaria lá, que chegou lá na frente, chamou vários nomes. Fulano de tal, nome dos familiares. E no fim ele dizia: a funerária fulano de tal tá chamando vocês. Cara, aquilo não tem como não ser impactado diante de um negócio desse. Eu via muitas pessoas fazendo festas e não respeitando e fazendo aglomerações. E eu me perguntava, tem clima para fazer festa? Por mais que não tenha ninguém muito próximo a mim, até aquele momento não tinha, doente, eu tenho clima para fazer festa? Para burlar um decreto governamental e para comemorar o quê? Sendo que tem tantas pessoas morrendo, tantas pessoas que não têm nem a oportunidade de fazer um tratamento porque não tem vaga numa UTI. E eu me incomodava com as pessoas que de fato não estavam respeitando a dor do outro. Em determinado momento, o meu sogro foi acometido pela doença, ele teve 50% do pulmão comprometido, então nós vivemos um pouco dessa dor também. Ele ficou dias e dias internado, felizmente não precisou ser entubado, mas dá medo de você perder ainda pessoas mais próximas. Vou contar uma situação. Quando a gente estava aqui na TV, uma colega abriu uma pasta. As pastas pra gente salvar arquivos, imagens e tal. Aí ela abriu, o nome da pasta é Pandemia 2020, aí é o 2020. Tipo, como se desse um precedente pra pandemia continuar em 2021.
E isso é uma questão de experiência jornalística mesmo, que eu não tinha. Que eu fiquei, não é possível que a pandemia vá durar até 2021. E isso é o meu pensamento lá em abril. Mas agora a gente está em novembro e eu vejo que é possível. Ainda não tem vacina, não tem cura. Então, assim, isso é uma história para você ter ideia de como eu não imaginava que teria essa proporção que está tendo hoje. Pensou alguma vez em deixar de trabalhar? Cara, não. Sinceramente, não. Eu tinha muito medo, mas em nenhum momento eu pensei em não vir ou deixar de trabalhar. Eu tinha necessidade de estar aqui. Não pensei em deixar de trabalhar. Terminal 1 enquanto estava funcionando, 1h30 da tarde, 1h da tarde, aquele sol, 1h30 da tarde, fazendo link para o Amazonas, e se aproxima de mim uma mulher, no auge, no pico daquele negócio. Essa mulher estava com máscara, com touca, com luva, com um plástico por sobre a roupa, e se aproximou de mim, ofegante, muito agitada, e veio chegando para perto de mim e dizendo: moço, me roubaram, denuncia, chama a polícia, o meu filho está internado no Delfina, está com Covid, eu ia levar medicação, alguma coisa para ele, me roubaram aqui no terminal. A mulher desesperada porque tinham levado o celular dela. E aí ela falou abertamente que estava com um filho doente, que adoeceu, estava internado. E ela não parou, ela veio caminhando perto de mim, veio. E aí, vocês iam fazer o que naquele momento? Iam correr? Iam sair de perto dela? Sabe? Eu parei, olhei nos olhos dela, eu fiquei vendo até onde ela ia chegar. E ela chegou perto de mim e conversou comigo. Passou as informações, eu dei atenção para ela. Felizmente passou uma viatura na hora, eu pedi para ela acompanhar a viatura. Vai fazer o quê? Vai se esconder? Se eu fiquei preocupado que a minha família fosse infectada, fiquei. Chegava em casa na rua, já ia tirando roupa, tirando camisa, tirando sapato, separando as coisas, passando direto pro banheiro. Que eu adoeci, mas eu não pensei em momento nenhum em parar ou deixar de fazer ou alguma coisa assim, não. Eu vejo muito que a gente tem um papel social muito importante. Então eu acho que o papel que todo jornalista, todo cinegrafista, todo mundo que trabalha em veículo de comunicação, ele exerce um papel muito importante. Porque se a gente deixar de trabalhar, a gente deixar de informar, vai ter muita coisa errada acontecendo no mundo. Me mandaram para frente da Caixa Econômica lá da linha circular da Altair Mirim. O Manuel faz um link para mostrar a fila. Todo dia mostrando o link daqui, do Manhã no Ar, e vendo os repórteres falando, o pessoal lá na fila, não, beleza, vai ser do mesmo jeito. Fiquei no meio fio, mostrando a frente da agência e as pessoas na caixa. Foi impressionante. A gente chegou e já foi entrando no ar, as pessoas fecharam a rua e me cercaram porque queriam falar, porque queriam reclamar. Faz o quê? Sai correndo as pessoas? Não, abri o microfone, e era muita gente reclamando: cadê o Wilson Lima, cadê não sei o quê? Porque a gente é da crítica, o Wilson era daqui, tem uma cobrança que é natural, as pessoas fazem mesmo, estão reivindicando lá. E eu não gosto de deixar ninguém no vácuo, se tem alguém querendo reclamar, eu vou pra perto, boto o microfone e deixo a pessoa falar. Todo mundo ouvia e, de fato, nós chegamos aqui ao colapso. A nossa situação foi de um verdadeiro caos, mas em nenhum momento eu deixei ou pensei em parar de trabalhar. O que tu acha que vai mudar na profissão agora com a pandemia ou então quando ela acabar? Assim, tudo tem um lado bom e um lado ruim, né? A pandemia trouxe, além de todos os problemas sanitários, uma grande crise econômica. E a nossa área também sentiu. Muitos colegas perderam o emprego e hoje eu vejo algumas empresas que se acostumaram a fazer com o mínimo. Então, algumas vagas foram fechadas. E hoje o profissional ele tem que ser um multiprofissional, ele tem que atuar em todas as linhas, então ele tem que saber fazer de tudo um pouco. Para nós profissionais, muito positivo a gente saber fazer de tudo um pouco. A nossa área perde em vagas, e isso é muito complicado, né? A gente perder vaga de trabalho, a gente ter menos profissionais trabalhando. Eu espero que a gente consiga retomar isso depois. Novas vagas sejam geradas, que essas vagas não sejam fechadas para sempre. Agora a gente ganha, como eu falei, a gente se reinventou, então a gente passou a usar mais a tecnologia, as entrevistas via chamada de vídeo cresceram muito e são hoje uma realidade mesmo.
Então é saber aproveitar tudo isso. Do impresso, eu acho que vai mudar, porque hoje já está provado que a gente consegue fazer um jornal sem estar em redação, nas grandes redações, como antigamente. Texto dá para fazer de casa, edição dá para fazer de casa, dá para você trabalhar de casa. Eu acredito que vai mudar alguma coisa, sim. Mesmo jornalismo, mas a forma como fazer esse jornalismo. Que eu consigo ver que vai ficar mais essa questão do formato das entrevistas e também como o público nos assiste. Agora o público, eu acho que ele está muito mais assistindo muito mais a gente pelo celular, pela internet. Está muito mais atento ao que está acontecendo, porque mais gente começou a ter acesso a essas tecnologias, pessoas que não tinham esse acesso antes. Então eu acho que esses são os pontos que eu acho que vai ficar mais assim. O jornalismo enfrenta transformações profundas. Não o jornalismo em si, a maneira de difundir conteúdos. O jornalista precisa se reinventar para continuar fazendo a atividade dele. O que você acha que mudou dentro de você? Não como profissional, mas como pessoa. O que mudou em mim? Então, eu sou uma pessoa muito mais resiliente. Quando você aprende a ser resiliente, você aprende a esperar, você aprende que tudo tem o seu momento ali e ser mais empática com as pessoas, principalmente nesse momento. Eu acho que todo mundo mudou, todo mundo tirou uma grande lição da pandemia. Hoje, com certeza, eu dou muito mais valor à vida, muito mais valor às pequenas coisas. Eu me envolvi com todas as histórias que eu contei, eu senti, sofri, mas de fato eu vou sair disso tudo uma pessoa que dá ainda mais valor à vida. Isso pode ser muito clichê, tá? Porque eu acho que de fato é bem clichê mesmo. Mas eu acho que a forma de enxergar pessoas e de se colocar no lugar das pessoas, e a gente na verdade entender que cada pessoa tem sua história, que cada pessoa é um mundo e que você tem que respeitar esse mundo da pessoa e que você tem que seguir com todas as desavenças possíveis. Eu tive que ser muito mais empática, entender muito mais de pessoas, e eu acho que com isso eu aprendi a ser muito mais resiliente, aprender a esperar, a conviver melhor. Então que essa pandemia me trouxe mais reflexão no tipo, ei, senta aí, você não é ninguém, segue tua vida, porque você tem que estar bem de saúde, sua família tem que estar bem de saúde, é isso que importa. Eu acho que tanto o lado profissional quanto pessoal, nesse sentido de baixar a bola e ficar mais tranquilo, e fazer trabalho de forma tranquila e pensar nas pessoas, eu acho que esse foi o grande ponto para mim. E se você pudesse deixar um recado para as pessoas, qual seria o seu recado? Eu diria para as pessoas, principalmente nesse momento de pandemia, pesquisar, sempre estar querendo melhorar, sempre buscando ser uma pessoa melhor. Eu acho que isso é o principal recado que, não sou eu, mas acho que esse é o principal recado que 2020 está passando para todo mundo. E sempre valorizar as pessoas que a gente tem por perto, porque a gente não sabe, piscar de olhos a gente pode perder alguém muito importante na nossa vida. O recado, eu acredito, de uma forma geral, é para as pessoas terem mais empatia. Né? Empatia pelas pessoas que estão trabalhando nesse período de pandemia, empatia porque precisa estar na rua, até por nós jornalistas, né, que muitas vezes durante esse ano nós fomos colocados numa posição ali de uma posição não muito confortável, né, de como se nós estivéssemos aproveitando a situação, e não é, de forma alguma não é isso. É um ano que tem sido difícil para todos, pessoas perderam emprego, perderam familiares, então assim, é um ano que agora as pessoas vão precisar correr atrás, se recuperar em todos os sentidos, economicamente, fisicamente, principalmente emocionalmente. Eu acredito que foi o ponto principal, assim, onde a pandemia mais machucou. Eu acho que não é só para mim. Se nós todos não aprendemos a valorizar o que realmente importa diante de tudo isso que nós vivemos, sinceramente. Infelizmente tem gente que continua assim, parece que não aconteceu nada, parece que a gente não perdeu nada. E isso para mim mudou profundamente. A gente precisa valorizar o que realmente precisa ser valorizado. Valorizar quem a gente diz que ama. E observar aquilo que a gente deixou de valorizar, sabe? Vamos dar mais valor à vida, a cada detalhe, porque a gente sabe que tudo passa. A gente tem que aproveitar muito e ser muito grato a tudo. Vão viver, vão fazer o que vocês quiserem fazer, sabe? Eu acho que a vida é muito pequena mesmo, de fato, e a gente está passando por tantas situações horríveis, e a gente já perdeu grandes pessoas, e pessoas que a gente queria que estivessem aqui com a gente agora, e a gente queria viver mais com elas agora. Então, eu acho que a gente tem que viver, é bem clichêzão, mas eu acho que a gente tem que viver mesmo,
e ter história para contar com os nossos famílias e com os amigos e com as pessoas que estão perto da gente e se conhecer, principalmente. Acho que é o ponto principal de tudo isso. A gente tem que sair disso melhor, né? Eu não acho que a gente tem que voltar a ser o que era antes. Eu acho que a gente tem que sair disso melhor e continuar buscando essa melhora como pessoas individuais e sociedade num todo. Hoje eu tenho 25, então amém, Senhor, que isso aqui não caiu. Isso foi muita libertação de... Mano do céu! Foi bem aqui, cara! Gente, isso quase cai na minha cabeça. Mano, isso é pro Domingão do Faustão. Gente, já pensou caído na minha cabeça. E no meio da pandemia, tive a ideia de criar um quadro pro Globo Esporte, que é o... Pô, acabei de esquecer o nome do meu quadro que eu criei. GE em Casa. Tive a ideia de criar o GE em Casa, que é um quadro... A princípio era para ser online, era um quadro pro Globoesporte.com, sobre coisas atípicas do mundo do esporte. Era um quadro que todo mundo gravava com o celular em casa e editava. A gente juntava todo o material e editava. Foi um desafio a mais pra gente, mas que rendeu grandes frutos. A Tati e a Jéssica estão fazendo um TCC sobre a pandemia, sobre a coisa da gente trabalhando. Que legal. Tem dias e tem momentos que... Isso não estava no script, mas a gente pode retomar um corte. Tava tão legal. Tá, eu tô com postura porque eu sou uma pessoa que não tem postura. Ai, eu acho ótimo.